Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Estamos aqui na 19ª semana das 30. Já passamos bem da metade do ciclo, né? Quinta decisão. Hoje é a última ministração da quinta decisão. Obedecer, né? Eu vou obedecer, como temos aqui em João 15:10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Pode abrir sua apostila aí na página 203 já. E hoje nós vamos falar sobre identifique-se. Uma pergunta muito comum, quando você, por exemplo, está participando de alguma entrevista, né? E geralmente o paizão, o pastor Carleto, ele tem mania de perguntar isso também, né? Por exemplo, se ele estivesse me entrevistando, ele fala: mas e agora, fala para mim, e quem é o Cláudio? Como você se define? Se alguém chegasse e perguntasse para você, quem é você? O que define você como pessoa? O que define você como cristão? O que define você? E muitas vezes a gente não percebe, mas como a gente se define é muitas vezes como a gente se enxerga, ou como a gente deveria se enxergar ou não deveria se enxergar, depende de como você se identifica. Mateus 3,17 diz: e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Pensou ouvir isso de Deus? Que muito louco que deve ser. Você ouvir de Deus: você é meu filho amado. Você ouvir de Deus: você é minha filha amada. E se você conseguir, ao longo desse processo do 30 semanas, se identificar como filho amado, como filha amada de Deus, vamos dizer assim, 90% dos problemas vão estar solucionados. Apenas se você se sentir um filho amado de Deus. Porque se você se sentir um filho amado de Deus, você inicia o processo de aprender a se portar como um filho de Deus. Deu para entender? Os filhos de Deus têm uma postura. Muitas vezes Jesus não precisava dizer que ele era o filho de Deus, porque o comportamento, as atitudes que ele demonstrava, aquilo mostrava para todos que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Então, como você se identifica? Como você tem se portado? Então a gente precisa aprender a como nos tornarmos filhos de Deus, depois aprender como os filhos de Deus se portam e iniciar esse processo de transformação, de metanoia na nossa mente, para que possamos andar, viver, nos portar, nos relacionar como filhos e filhas amados de Deus. O ser humano, ele busca muito a satisfação do eu. A gente tem isso como hedonismo. Você querer a qualquer preço, a qualquer custo, satisfazer o seu eu. E a psicanálise, ela vai identificar esse eu como 3 eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou, que segundo a psicanálise é impossível de você conhecer plenamente. Nós pensamos de uma forma um pouco diferente, em 4 eus. Aí sim, o eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu que eu me tornei pelas minhas escolhas e circunstâncias, mas tem o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus que nós temos investido a nossa vida. No 30 semanas nós usamos uma ilustração de uma árvore para descrever a função da ferramenta 30 semanas. Então vamos aqui no Edu aqui, né? Eu fingi que eu ia no Rogério, mas vim para o Edu, para dar um Ronaldinho Gaúcho na câmera aqui. Os operadores aí, a Letéia, o pessoal, desculpa. Imagine que eu sou uma árvore, ok? Estou parecendo aquele jatobá, não sei se você conhece, mas é culpa
do descontrole, das compulsões que vieram à tona nesses mais de 120 dias de isolamento. Vamos lá. Imagine nos meus pés ali as raízes, e nós acreditamos que a raiz de todo o problema emocional é a orfandade de Deus. Eu não saber, não viver, ou não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus. Por que isso acontece? Porque em algum momento na nossa vida, ali nos calcanhares, foram introduzidos o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras. E o que são esses bloqueadores ou barreiras? Abusos, traumas, as minhas escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre a minha vida, por isso formam os bloqueadores. E por conta desses bloqueadores, a paternidade de Deus não flui. Então o que eu vou ter aqui no tronco é um sentimento que nós chamamos de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, quando eu me sinto rejeitado, eu vou buscar de forma consciente ou inconsciente pelas válvulas de escape ou compensações, que são os galhos da árvore. Aí cada um de nós vai ter um ou mais galhos de compensação ou válvula de escape. Qual que é a função da ferramenta 30 semanas? Porque o 30 semanas ele é uma ferramenta, ele não muda a vida de ninguém. Quem muda, quem restaura, quem transforma, quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. Então a ferramenta 30 semanas, ela vai levar você que tem um relacionamento com Jesus, através da ação e da orientação do Espírito Santo, a inicialmente a identificar os bloqueadores, e através do poder de Jesus, remover os bloqueadores da sua vida. Aí sim a paternidade de Deus vai fluir. Ao invés de rejeição, você vai ter a aceitação, você vai se sentir um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e o que vai fluir nos galhos é o que nós temos em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender a função da ferramenta 30 semanas? Então vamos lá, vamos voltar para a ministração. Deus convida você a refletir sobre o seu comportamento e atitude e tomar a decisão de mudar de vida. Ele o convida a optar pelo caminho da paternidade. A orfandade e a rejeição levam você para longe do padrão de bom mordomo, de tudo aquilo que Deus já te deu. Vivendo esse padrão equivocado, acaba se desperdiçando dons, talentos, saúde, recursos e até a própria vida. Percebemos então que, por não se enxergar como filho ou filha amada de Deus, e por causa disso sentir-se não aceito, uma pessoa acaba desenvolvendo compensações para substituir a presença do bom pai, e acolhe o desejo de estar com você. Essa compensação são desenvolvidas a partir desses bloqueadores que a gente falou, que são indicados pelas experiências e decisões que você ou que outros tomaram por você, expondo você a traumas, abusos ou diversas outras experiências negativas. Os bloqueadores trazem distorções para o nosso entendimento e nos impedem de ver e compreender e receber a paternidade de Deus. Desejamos que a ferramenta 30 semanas o leve pela direção do Espírito Santo a identificar esses bloqueadores e a removê-los pela palavra de Deus na sua vida. Vale ressaltar que essa caminhada é como um garimpar, um controlar durante toda a vida. Você está se reconhecendo ou se conhecendo, como também as limitações e bloqueios. E a partir desse entendimento de bloqueios, você poderá trabalhar para vencê-los e então viver plenamente. Esteja atento ao falar do Espírito Santo sobre o eu, identificado nas verdades que Ele vai te mostrar. O primeiro eu que a gente falou é o eu que eu penso que eu sou. É necessário que você compreenda que a sua história, suas raízes ou até mesmo o ambiente ao qual você foi exposto, somado aos resultados e também escolhas que outros fizeram por você. Essas experiências recebidas como negativas, traumáticas ou mesmo extremamente felizes, pode gerar o que chamamos de bloqueadores de uma vida perfeita. O convite para você hoje é entender o valor da sua identidade em Cristo. E a despeito das suas experiências ou de como essas vivências construíram você. Algumas pessoas restringem sua vida e seus relacionamentos em muitas áreas da sua vida, simplesmente por não terem pensamentos ligados ou limitados sobre elas mesmas. Vivem uma pobreza de espírito e de alma, rejeitando a si mesma.
imaginam que os erros que cometeram no passado não lhes dão o direito de recomeçar uma nova história. E como a gente falou há 2 semanas atrás, é os sabotadores. Então, pelos erros que você cometeu ou que você comete, você se julga não merecedor de tudo aquilo que Deus já conquistou e está disponível para você. Então você se auto-sabota. Suas experiências traumáticas ou abusos não devem limitar você. Essa jornada de cura é fato de que encontrará verdades importantes acerca daquilo que você viveu, e elas não podem ser apagadas. Você não vai ter amnésia no 30 semanas. Ao olhar para o passado, é possível que você tenha se deparado com a pior versão de você mesmo. Mas mesmo assim, hoje você tem a oportunidade de refletir, reformular e reprogramar a sua vida. O que você pensa sobre você mesmo definirá quem você de fato se tornará. Então a gente precisa ter um conceito correto sobre nós mesmos. Segundo, o eu que os outros pensam que eu sou. Usar as chamadas máscaras para esconder quem é ou para tentar mostrar algo melhor do que você acredita ser, é um refúgio de muitas pessoas. O maior desafio é abrir mão do orgulho e do egoísmo, permitindo que as fortalezas sejam derrubadas. Então você possa expor as suas mazelas para que elas sejam tratadas e curadas. A mesma energia que você tem dedicado em suas dores, ela pode ser aplicada para a sua cura. O mesmo esforço que você faz para esconder os seus problemas, os seus pecados, os seus erros, esse mesmo esforço ele pode ser empenhado para que Deus possa te curar, para que Deus possa te transformar, para que Deus possa restaurar a sua vida. A boa notícia é que Deus escolheu, chamou e formou você. Todos temos a liberdade para ter acesso à abundância da atmosfera do céu e das promessas de Deus para a nossa vida. Você precisa decidir diariamente se deixar ou deixará que os outros imponham sobre você uma imagem, atitude ou reações de quem você não é, pois foi Deus quem o fez. Desprezar essa realidade é algo muito sério. Você precisa ser quem é de verdade. O eu que eu me tornei, o mundo, ou seja, oferece muitas possibilidades e supostas felicidades, porém, humanamente falando, todas elas são passageiras. Eu posso dizer para você, experimentei quase tudo nessa vida, nada se compara à presença de Jesus. É bem certo que sua experiência fez você quem você é. Você tem muitas virtudes, mas também carrega alguns defeitos, maus hábitos e vícios. O 30 semanas o convida a transformar-se a cada dia numa pessoa melhor, não vivendo apenas sua melhor versão, mas vivendo a versão que Deus o predestinou a viver. Sua história fala muito sobre você, mas ela não é quem você é. Ou seja, sua história fala muito sobre você, mas não fala quem você é, ela não te define. Você não é o erro, você não é a sua dor, nem o que aconteceu contigo. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, vencendo em algumas áreas. Definir a vida pelo que você faz ou fez é se definir pelo estado presente, não pela essência. Deus o criou como filho, e esse filho pode ter ido para longe, feito de si ou se deixado ser feito por alguém difícil, mas nunca deixará de ser filho. Ele continuará a nos amar, mesmo que não mereçamos. Nessa caminhada você será encorajado a entregar não só a sua vida a Jesus, mas reconhecê-lo também como seu Senhor. Ou seja, Jesus é de fato o nosso Salvador, mas também Senhor. Ele nos deu o exemplo de como devemos viver. Como afirma o pastor Fabiano Ribeiro, se me considero filho de Deus, preciso entender que agora não só recebi a vida de Cristo em mim, mas Cristo passou a ser a minha própria vida. Mil paternidade bem resolvida do pastor Fabiano Ribeiro. E quarto, o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Tudo que você viveu como experiência o capacita a falar bem sobre isso, ou seja, a cura o empodera a ser usado por Deus para potencializar a sua vida e a de outras pessoas. Você pode ser usado por Deus como instrumento de cura na vida de alguém.
Você agora será desafiado a compartilhar não só a sua melhor versão, mas a versão que Deus tem planejado para você, desde a criação. É evidente que muitas coisas já melhoraram na sua vida, se você está nessas 19 semanas junto com a gente. Mas não tome chá de já tô bom. Se tomar chá de já tô bom é o início de uma recaída. É evidente que muitas coisas melhoraram, certo? Ou seja, mas Deus, é certo que você ainda tem outras para melhorar. Necessitamos trabalhar e permitir que Deus continue a boa obra em nossa vida até concluí-la. Como me tornar o eu que Deus deseja? Em primeiro lugar, tenha convicção do amor de Deus pela sua vida. Efésios 1,4 diz: pois Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes mesmo de nascer, você já foi amado por Deus, você já foi amada por Deus. Seu nascimento não é um acidente, você pode até não ter sido, assim como eu, planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus, você foi planejada por Deus. Então, seu nascimento não é um acidente, ok? Viva os padrões do céu em sua vida, pois eles são o plano original de Deus para você. Todo o resto é uma distorção da sua verdadeira identidade e são reflexos do pecado e da destruição. Segundo, ouça Deus chamando você. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e pés envoltos em faixa de linho e o rosto envolto em um pano. E disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e o deixem ir. Você conhece a história. Você sabe muito bem em quais áreas da sua vida já estão de certo modo sepultadas ou mortas. Talvez você já sepultou muitos sonhos e projetos. É bem provável que por algum ou por algum outro trauma ou abuso, você foi levado a não confiar em pessoas e com isso decidiu sepultar alguns relacionamentos. Hoje, Jesus o chama para fora. Mais uma vez, Ele o chama pelo seu nome. Então escreva aí na sua apostila o seu nome e ouça Jesus o chamando pelo nome. No meu caso aqui, Cláudio, né? Dizendo: Cláudio, vem para fora. Aí você coloca o seu nome e repete aí Jesus te chamando, ok? Sinta Jesus ressuscitando você hoje. Não fisicamente, mas as áreas da sua vida que você achou que não tinha mais jeito. Quantas vezes eu pensei que a minha vida não tinha mais jeito? Quantas vezes meus fundos de poço, que não tive um fundo de poço, eu tive vários. Porque, como eu já falei aqui, eu acho que eu lidero 30 semanas porque eu sou a pessoa que tem mais problema. Então eu posso ir em qualquer grupo. Antes eu não podia ir no grupo de mulheres dependentes de relacionamentos destrutivos. Agora tem o grupo de homens dependentes de relacionamentos destrutivos. Então eu posso literalmente ir em qualquer grupo agora. Ok? Então sinta Jesus. Jesus o chama para a vida. Muitas áreas da sua vida ressuscitarão, mas ainda estarão com faixas e ataduras. O 30 semanas é um ambiente para que através de pessoas e processos vividos, você seja ajudado a tirar essas faixas e ataduras, para que você viva a plenitude que Jesus conquistou para você. Como está em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Permita-se viver plenamente em Cristo, muito acima da média. A vida com Deus é muito, mas muito acima da média. Terceiro, reconheça a sua identidade nele. Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então se você entregou sua vida para Jesus, se não, você vai ter a oportunidade antes da gente acabar essa ministração. Mas reconheça. Você tem uma nova identidade em Cristo, seus pecados o afastaram do reino, mas o seu arrependimento e a fé em Jesus o fizeram reingressar nele. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos versos de 11 a 32, lemos a história do filho pródigo, ou como o pastor Carlito gosta de chamar, a história do pai amoroso. A parábola da história do pai amoroso. Um relato sobre erros, arrependimentos, retorno, restituição. O filho exigiu a herança do pai para sair pelo mundo, viver de maneira que achava certo. Um dia os recursos acabaram, ele passou a viver na miséria. Lembrou de como era na casa de seu pai, como o pai tratava os servos dele.
sabia que eles viviam muito melhor do que ele estava vivendo. Então, movido pelo arrependimento genuíno, reconheceu os seus pecados e voltou para a casa do Pai. Você se identifica com essa história? Você está longe da casa do Pai? Você está longe da intimidade com o Pai? O Pai o criou e ensinou a viver de maneira próspera e íntegra. Por conta das vontades, traumas, frustrações, talvez você se afastou da presença do Pai e decidiu viver da sua maneira ou como você achava que fosse melhor ou certo. Porém, essas decisões muitas vezes o levaram à miséria, à escassez ou à pobreza de espírito. O filho reconheceu o seu erro, se arrependeu, humildemente retornou para a casa do pai, que o recebeu com alegria, sem questionamentos ou acusações. O pai lhe ofereceu uma festa, com o melhor do seu rebanho, o presenteou com roupas novas, um anel, sandália nos pés e fez um grande churrascão. Pensa que é um cara que gosta de churrasco, é Deus e eu. Nós dois curte churrasco demais. A gente quer fazer festa churrasco. O Du já acabou de me convidar aqui para um churrasco, comer uma picanha argentina na casa dele ali. Parabéns ao Eduardo e a Liana, fazendo 21 anos de casado hoje. Parabéns para os dois. Os dois servem aqui, a Liana, meu braço direito no 30 Semanas. E o Eduardo também chegando junto com a equipe aqui. Nos ajuda muito aqui também, operando as câmeras aqui junto com a equipe da técnica. E ele me convidou para comer uma picanha argentina, Angus Black. Falei para ele, arrumar uma churrasqueira, porque ele mora em apartamento. Falei, não precisa na cabeça não, a gente faz até naquela churrasqueirinha elétrica. Então, Deus ama churrasco, eu amo churrasco. Se você não ama churrasco, sinto muito, peça perdão a Deus e estou brincando, cada um com a sua opção, tá bom? Alimentar. Mas dessa forma, você é recebido de volta à casa do Pai com alegria, como filho amado, para viver um novo tempo e uma nova identidade com Deus. A sua identidade com Deus, Ele é o seu Pai. Somos convidados a nos revestirmos do novo. Vestes novas que representam a filiação, identidade, fazemos parte da realeza. O anel, que era o simbolismo de autoridade, nós temos em Cristo autoridade como filhos de Deus. Os calçados que representavam honra e proteção, estamos seguros em Deus. E o boi gordo, que representa celebração, gratidão, fartura. Os céus estão em festa e você é convidado para participar de um banquete real. Jesus diz, a maior alegria, a maior festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que 99 que não tem do que se arrepender. Então o céu está em festa hoje, porque eu estou arrependido dos meus pecados e quero retornar a uma intimidade maior com o Pai. Acredito que você também está arrependido dos seus pecados e quer voltar a uma intimidade maior com o Pai. Então os céus estão em festa hoje, vai ter churrascão, amém? Bem-vindo ao reino de Deus. E reflita aí, o que você precisa que Deus dê de volta para você hoje? Identidade, autoridade, confiança ou celebração? E risque aí com a apostila. E quarto, cresça em intimidade com Ele diariamente. Colossenses 1,6. Portanto, o mundo, por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Jesus deve ser o motivo do seu sorriso diariamente. Somos convidados a viver o reino, essa vida real, e todos à volta perceberão a mudança em nós. A atmosfera do céu chegará em todos os ambientes onde estiver, e a todas as pessoas a quem você se relacionar, em especial sua família. Você pode viver plenamente a identidade de filho, herdeiro, embaixador de Cristo nesse mundo. Uma das maiores alegrias que eu tenho, um dos maiores privilégios que eu tenho, que eu sou tão grato a Deus, é eu poder trazer alegria aos meus familiares, a minha mãe, ao meu pai, a minha esposa, aos meus filhos, aos meus parentes. Depois de eu ter gerado tanto sofrimento, tanta tristeza, hoje eu ser motivo de alegria. E só Deus pode gerar isso na vida de uma pessoa.
Talvez você, assim como eu, se arrepende pelo tanto de tristeza, sofrimento que você fez ou faz a sua família gerar. Mas Deus, Ele quer te dar a oportunidade de, a partir de agora, ser motivo de alegria para a sua família, para os seus familiares, para as pessoas que te amam, para as pessoas que você ama. Deixe Deus fazer isso na sua vida hoje. Para concluir, a consciência correta de quem você é definirá como você reagirá a tudo ao seu redor e dentro de você. E saber viver como um filho amado muda tudo. Não permita nem por um segundo sequer viver falsamente, apenas para agradar os outros, os pseudos valores dos religiosos ou até mesmo a você mesmo. Você não precisa fazer ou responder do jeito de ninguém. Você precisa ter uma intimidade profunda com o Pai. E como filho livre, você pode agir e reagir com alegria e vida plena. Entre com ousadia na presença do Pai e viva com poder quem você é. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. A pergunta facilitadora para você agora participar daqui a pouquinho dos grupos de apoio são: quem você é quando ninguém está olhando? Eita!